Oi, alunos! Hoje vamos falar um pouquinho deste grande cientista britânico chamado Charles Darwin. Ele nasceu no ano de 1809 na Inglaterra. Ele foi biólogo e geólogo e dedicou a vida dele a estudar as espécies, os seres vivos, animais e vegetais, particularmente os animais. E ele estudava as características desses seres vivos, as relações dos seres vivos uns com os outros e com o meio ambiente. E ele elaborou a renomada teoria da evolução das espécies, que é uma teoria reconhecida até hoje e aceita até hoje no mundo científico. Se a gente fosse resumir essa teoria da evolução das espécies, a gente poderia usar uma frase dele mesmo, que diz mais ou menos o seguinte: as espécies que permanecem não são necessariamente as mais fortes, mas as que melhor se adaptam ao meio, porque o meio externo oferece vários tipos de perigos, como os predadores, as intempéries. Então, as espécies que conseguem driblar estas ameaças são as que conseguem permanecer e procriar e continuar sem serem extintas. Nós vamos ver alguns exemplos de espécies que desenvolveram mecanismos de adaptação. Aqui nós temos um inseto. Por que inseto? Porque tem 3 pares de perninhas. Os insetos têm 6 patinhas. Este aqui é o bicho-folha. Está óbvio, né? Por que ele se chama bicho-folha? Ele se parece com uma folha. E esta é uma vantagem. Por quê? Tanto os seus predadores quanto as suas presas os confundem com uma folha. Então, se um predador vai lá onde ele está, vai achar que ele é uma folha, porque ele vai estar lá camuflado, então vai passar batido. Este mecanismo, outros insetos e outros tipos de animais também desenvolvem. Este aqui é o chamado bicho-pau. É também um inseto, tem 3 pares de patinhas, como todos os insetos, e ele se parece com graveto. Isso também dá a ele esta vantagem, né, dele ser confundido pelos seus predadores, e aí fica preservado. Aqui nós já temos um aracnídeo, uma aranha. No caso, a aranha aracnídeo tem 4 pares de pernas, de perninhas, de patinhas, no caso 8. As aranhas e os escorpiões são aracnídeos. Diferente dos insetos, que tem 3 pares de pernas, os aracnídeos têm 4. Esta aranha tem como vantagem a coloração. Então elas ficam em cima dessa flor amarela, ela tem um tom amarelado, então ela fica camuflada, ela fica escondida e os predadores não enxergam. Quais são os predadores de insetos e aracnídeos? Vários. Tem anfíbios, né, como sapo, tem répteis como lagarto, camaleão, iguanas, tem também algumas aves e alguns mamíferos também que se alimentam de insetos. No caso das aranhas, as que não têm este benefício, né, de camuflagem, nem de fazer a teia para pegar as suas presas, elas têm como vantagem o fato de serem peçonhentas. Elas produzem um veneno, inoculam nas suas presas e nas espécies que as ameaçam, né? Então, o veneno é uma forma de proteção das aranhas que não tem outra forma. Assim como o escorpião, que também é um aracnídeo, 4 pares de pernas. Ele tem na ponta da cauda este órgão que inocula veneno, também no sentido de pegar as suas presas e de se proteger dos predadores, porque eles inoculam veneno, então eles são evitados. Outras espécies, como no caso aqui, nós estamos vendo um polvo, 8 tentáculos. O polvo, assim como a lula, é um molusco, tem um corpo mole, e ele é do grupo dos cefalópodos. Lá vem pró com nome difícil. Não, tudo tem sua lógica. Céfalo, cabeça, podos, pés. No caso das lulas e polvo, tentáculos. Então, eles têm, os moluscos cefalópodos, uma forma
de se defender. Eles são moles, são vulneráveis, mas eles desenvolveram um mecanismo de eles têm uma glândula que faz com que eles soltem uma tinta quando estão em perigo. Então, a água fica turva, quando o predador se aproxima, não enxerga mais porque a tinta manchou, sujou a água, então eles conseguem fugir. Outro molusco é a ostra, que também, como as lambretas, como os mexilhões, são moluscos do tipo bivalvos. Bi, duas, valvas, concha. Então, a ostra aqui que a gente está vendo tem um corpo molinho, mas ela está protegida por duas conchas que se fecham e o corpo mole fica protegido aí dentro. Outro molusco, que é o caracol, a lesma, eles são os gastrópodos. Lá vem pró com nome difícil de novo. Não, gastro, estômago, né? Tá falando da barriga do bichinho, no caso da lesma. Podos, pés. Quer dizer que o quê? Que o abdômen, né, onde está o estômago, fica em contato com o chão e é como ela se locomove, como se os pés deste molusco fosse sua barriga, fosse sua parte abdominal onde está seu estômago, são os gastrópodes. Também tem o corpo mole. E o que eles fazem para se defender? Entram dentro dessa concha, que é a casinha deles, que eles carregam no dorso, e aí eles entram, ficam escondidos e protegidos. Também é uma forma de adaptação. Os vegetais também têm como se adaptar. No caso, a gente está vendo aqui um cacto, que consegue sobreviver em condições adversas, que no caso o deserto, a caatinga. Ele não tanto tem os espinhos como forma, né, de se adaptarem, de se defenderem, como também eles têm uma forma de se garantir em relação à escassez da água. Eles têm como armazenar água nas suas folhas. Então, em período de chuva, eles conseguem armazenar. Tanto que as folhas são suculentas. Por quê? Porque ali eles conseguem ter uma reserva de água e faz com que eles consigam sobreviver e esperar até uma próxima chuva, né? Porque na caatinga não é uma coisa muito comum. Outro tipo de animal, aqui nós temos um crustáceo, uma lagosta. O crustáceo, lagosta, camarão, caranguejo, siri, eles têm uma carapaça, né, um exoesqueleto. Exo, fora, esqueleto é a carapaça. Então, o que é que a lagosta tem como defesa, além das suas garras para pegar as suas presas, para se alimentar e também para se defender? Ele tem essa carapaça dura, então ele fica mais protegido. O corpo é mole, está dentro da carapaça, mas à medida que ele vai crescendo, esta carapaça pode ir ficando apertada. Isso crescer dói, assim como na vida, né? O crescimento dói, mas serve para que a gente melhor se adapte. Para que a gente cresça, é preciso sofrer. Então, à medida que a lagosta cresce, ela passa por uma fase chamada de aquídese, que é a mudança dessa carapaça. Outros animais também, os outros crustáceos da mesma forma. Então, ela vai trocar esta carapaça, ela vai se soltar, por algum tempo ela vai ficar vulnerável. Enquanto ela estiver vulnerável, enquanto o outro exoesqueleto, outra carapaça não nascer, ela vai ficar escondida embaixo de pedras, em buracos, para que os predadores não as encontrem vulneráveis. Então, quando outra carapaça for formada, aí ela sai para a vida. Aqui nós temos um exemplo da seleção natural, também de Charles Darwin, né, que é a base da teoria da evolução das espécies. No caso, as girafas. Todo mundo sabe que as girafas, hoje em dia, as espécies de girafas são aquelas espécies de pescoço longo. O que caracteriza a girafa é que ela tem um pescoço longo.
E em que isso é vantagem? Porque as folhas das quais as girafas se alimentam, elas ficam nas copas das árvores mais altas. Então, antigamente, se uma girafa tinha um pescoço curto, ficava em desvantagem, porque não conseguia alcançar o alimento. Então, a tendência era que as espécies de pescoço curto fossem morrendo e as mais adaptadas, que são as girafas de pescoço longo, iam permanecendo, produzindo descendentes também de pescoço longo. Então, desta forma, a natureza selecionou as girafas de pescoço longo. E hoje nós temos as espécies de girafas de pescoço longo. Isto aqui meio que resume a teoria da evolução das espécies, a seleção natural. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Foi mais um bate-papo, uma conversa, para que a gente continue se vendo neste período do Covid-19, que a gente está torcendo para que passe logo. Se protejam, aproveitem o tempo para estudar, para crescer, para entender as coisas, para ler, e em breve a gente se vê. Beijinho da Pro, fiquem bem.